Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite àqueles visitantes, aqueles que estão dentro do grupo VIP, acompanhando as nossas aulas. Hoje estamos com um assunto assim super hiper interessante para quem está começando mesmo, dando os primeiros pontapés para começar a investir. Vai ser a aula de hoje, né? E o tema da aula, deixei um tema bem atrativo, que é justamente falando sobre investindo com um propósito. Ontem assistimos uma aula da turma 3. Acredito que deve ter ficado alguns assuntos que vocês não entenderam muito bem, mas é uma turma que já está em andamento essas aulas, então eu queria que vocês tivessem acesso a essas aulas para vocês sentirem como é que é a abordagem de conteúdo, certo? Então hoje a gente vai trabalhar desde o início da sua jornada, né? Vamos supor assim, a sua jornada quando você começou a trabalhar, o que a gente vai falar justamente sobre isso, até vocês começarem a entrar nos princípios do investidor. Então, vou falar hoje sobre taxas, vou falar sobre os tipos de investimentos, vou falar sobre os pilares para você começar a investir, né? São 3 pilares fundamentais. E vou falar também sobre ativos e passivos, a quais nós adquirimos durante o nossa caminhada de vida aí, certo? Então vamos lá, vou começar logo a nossa aula aqui com ativos e passivos, né? Só que antes de começar a aula, vamos fazer a seguinte indagação. Nós começamos a trabalhar, no meu caso, eu vou falar em relação ao meu caso. Então, eu comecei a trabalhar também muito jovem, e a gente começa a ganhar aquela graninha, vai comprando as coisas, acaba aqui melhorando a vida, e você vai, durante o decorrer da tua jornada como trabalhador, e consumista, você acaba aqui aumentando as suas despesas, né? Você aumenta o seu custo de vida, lógico que o consumo irá também aumentar. E geralmente aquele que ganha mais consome mais, né? Assim, então sempre é uma tendência, mas lembrando do que eu falei no nosso primeiro dia, nossa segunda-feira, eu falei justamente sobre essa questão dos mitos também. É você sempre deixar equiparado, né? Aliás, no primeiro não, no segundo dia, deixar equiparado as suas receitas, aquilo que você ganha, sempre ser superior ao valor que você gasta, certo? Por que, que é interessante a gente saber que deixar sempre a nossa receita acima em cima dos nossos gastos? Porque existe 2 palavrinhas mágicas que vocês devem, digamos que, identificar. Tem que estar no dicionário de qualquer investidor, que é justamente sobre ativos e passivos, né? O que seria isso, ativos e passivos? Então, vou abrir aqui, ó. Coloquei aqui um exemplo, né? Essa linha, a tênuazinha aqui, essa linha constante, que significa a sua caminhada de vida. Então, em nossa caminhada financeira, a gente começa a trabalhar, como eu coloquei aqui, ó, o início, você começa bem jovem, 17, 20 anos. Eu lembro que eu, com 22 anos, né, quando eu casei, dava muita aula particular, ganhava uma grana bacana, tal, e comecei a formar aquele famoso pezinho de meia, casei, as despesas foram aumentando, né, vem filho, aumenta mais ainda. Ou seja, a gente vai na nossa caminhada sempre, a gente sempre foca o nosso trabalho no dinheiro. A gente tem essa cultura de, vou trabalhar para me sustentar, né? Assim. E a gente sabe que isso é natural de qualquer ser humano. A gente trabalha para receber aquele salário e custear a nossa manutenção de vida, né? Assim, a gente acaba que adquirindo essas dívidas. E lembra que aqui eu falei justamente que se você pode se transformar aqui vítima, que já vou falar justamente sobre isso. E depois, com um certo tempo, você dentro da empresa, trabalhando, ou sei lá, algo que você faz, ou você, professor, eu sou empreendedor, autônomo, de repente começou a oferecer mais serviço, você foi ganhando mais dinheiro. O que é que vai acontecer? Você receber aquela promoção, você vai ganhando mais, sua receita vai aumentando, aumenta mais teu padrão de vida, o que acontece? As dívidas aumentam mais um pouco. Até chegar no certo período da tua vida, você acaba caindo na real. Foi justamente quando eu cheguei aos meus 30 anos, eu comecei a observar algo que, se eu levasse da forma que eu estava levando, desde quando eu comecei a iniciar a minha carreira financeira, né? Eu digo assim, como um trabalhador, né? Se eu continuasse, eu não me via mais futuramente eu como um aposentado com salário de professor, né? Eu não me via mais dependente assim do governo. Foi quando eu comecei a dar aqueles estralos no cérebro, né? E tentando identificar. Eu acabei que me tornando aqui, eu fui controlado pelo dinheiro. Então a gente acaba sendo controlado pelo dinheiro. E isso digamos que não era para ser natural, mas devido à nossa cultura,
a gente tem essa cultura de, se eu ganho mais, eu vou consumir mais, se eu ganho mais, e assim sucessivamente. Então, durante essa jornada, você acaba aqui adquirindo os ativos e os passivos. E o que seria isso? Olha só, gente. Ativos e passivos, é interessante que vocês saibam, porque a gente vai usar muito essa linguagem. É lógico que a quantidade de alunos que forem entrando na turma vão entendendo. Eu acredito que vocês até já viram bastante vídeos falando sobre essa questão de ativos e passivos, mas é interessante que a gente entenda primeiro a diferença. O que é um ativo? Um ativo nada mais é do que são instrumentos que permitem aumentar o teu padrão, o teu patrimônio, aliás, com o passar do tempo. Entre elas não são poupáveis, são tipo, não são poupáveis como um carro, um imóvel, certo? Mas têm um potencial de gerar renda e podem ser negociadas a qualquer momento no mercado financeiro. Então, ativo poderia ser o quê? O que eu falei na aula de ontem, né? Quem assistiu a nossa aula estava presente na aula da turma 3. A gente falou sobre ações, né? Falei como avaliar uma ação, aonde você deve entrar, em qual site para fazer a avaliação dessa ação, os tipos de ações, né? Isso que eu expliquei, cada um. E aquilo ali é o quê? Quando você compra uma ação, quando você compra um CDB, como eu falei lá na nossa segunda aula, né? Certificado de Depósito Bancário, ou quando você investe no Tesouro Direto, você está comprando o quê? Um ativo financeiro. Ou seja, os ativos financeiros, eles te dão direito econômico e tem valor específico que pode ser negociado a qualquer momento no mercado financeiro. E o que é que um ativo faz? Ele te gera dinheiro. Então, ativo é tudo aquilo que vai gerar dinheiro. Ah, professor, mas eu tenho um carro e eu trabalho com meu carro e eu ganho dinheiro. É um ativo? Ele não é propriamente dito um ativo. Por quê? O carro, para você ganhar dinheiro, você tem que custear manutenção, gasolina, os impostos. Então, você acaba aqui gastando também com ele. O ativo não. O ativo é aquele que gera. Para você, ele vai gerar mais e mais. Então, quando você faz investimento, você está procurando o quê? Ativos a quais o teu dinheiro vai trabalhar e vai te gerar mais dinheiro. Então, dinheiro faz dinheiro. Eu até usei essa frase na se é uma casa, porque nunca foi ativo. Ativos são ações, é algo que vai potencializar o teu patrimônio. Já os passivos, não, ele corrói o teu patrimônio, ele corrói a tua receita. E basicamente esses passivos é o que acaba aqui destruindo essa tua jornada até você chegar à tua independência financeira. Na nossa segunda aula, acho que foi na terça-feira, isso mesmo, na terça-feira, eu falei justamente sobre alguns tipos de passivos que acaba aqui destruindo a tua receita e te atrapalhando. Eu dei até umas dicas lá do orçamento familiar para tentar. A gente não tem como eliminar as dívidas, né? Por total, não. A gente tem como reduzir e controlá-las. A gente pode controlar, mantendo aquelas obrigações que a gente tem que colocar como essenciais. Lembra que eu falei? O que é essencial e o que é desejo, saber colocar na balança. Então, passivo seria basicamente isso. Então, resumindo aqui, saibam que um ativo é tudo que gera receita, tudo que gera valor para o teu patrimônio, mais dinheiro. E passivo é algo que te gera o quê? Despesa. Okay? Então, identifiquem essas duas palavras para vocês sempre. Título de capitalização, investimento, nunca foi investimento. Dinheiro na poupança é uma forma de investimento? Eu não considero bem um investimento porque é corroído, né? Mesmo que você deixe lá parado, é pequenininho, né? Mas ainda é melhor do que deixar na caixa de sapato, como alguns fazem ainda, né? Em pleno século XXI tem gente que deixa dinheiro guardado em caixa de sapato. Então, essa é a primeira ideia que eu quero que você saiba, que investindo com propósito, saber identificar o que é um ativo e o que é um passivo.
Você sabendo identificar tudo que vier agora na tua frente, você vai agora colocar, peraí, isso aqui é um ativo ou é um passivo? Será que isso é desejo ou será que é necessidade? Não, eu tenho que adquirir esse passivo porque é necessidade. Vou dar um exemplo aqui. Eu não... Questão de, vamos supor aqui, carro. Vamos colocar o carro que é comum, né? Por exemplo, o carro ele é necessário. Eu preciso me deslocar. Eu preciso, para chegar no meu trabalho de ônibus, eu gasto 2 horas, de carro eu gastaria 45, então 45 minutos. Nesse caso, o carro ele seria para ti algo que vai te aprimorar, né? A gente tem que ver aquilo que é necessidade e aquilo que você consegue manter aquela tua necessidade, certo? Então não coloquem que tudo é desejo. Não, não é bem dessa forma, não. Por isso que para cada indivíduo existe uma peculiaridade de ativos e passivos. Você tem que saber o que? Administrar quem são esses ativos e quem são esses passivos. Você pode ter vários passivos. Eu tenho passivos na minha vida, tenho um transporte. Necessita, né? Eu preciso de um transporte para me locomover. Imagina sair para trabalhar às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, depender de ônibus, né? Lembrando que eu trabalho não só em uma instituição, são 4 instituições. Para deslocar de uma para outra, não daria tempo. Então, para mim, eu tenho que administrar, eu tenho que ter um passivo. Então, isso faz parte, tá bom, gente? O segundo tópico é sobre a questão dos pilares. Gente, o que é isso? Os pilares do investimento. São 3. A gente tem que entender isso tripé dos investimentos. E se a gente souber fazer a escolha certa, entender essas palavrinhas, a relação que está entre elas, você consegue consegue identificar aquele ativo, como eu falei, se ele tem um risco alto, se ele tem alta liquidez ou se ele tem rentabilidade. Vou explicar o que é isso, cada um passo a passo. Eu usei muito essa linguagem na aula de ontem. Acredito que alguém ficou um pouco meio perdido, né? Mas vamos lá, o que é risco? O risco, como a palavra já diz, o risco ou segurança, né, ela está relacionada a um determinado investimento, um determinado ativo, a qual você está disponível, exposto a risco, você se expõe a risco, certo? Então, o risco seria aquela margem que você sabe que pode perder. Pode perder todo? Pode perder 10%, eu me sinto mais tranquilo em investir nesse ativo, a qual eu acho que 10%, se eu perder, eu acho que eu estou tranquilo. Mais do que isso, eu não me exponho, certo? Então, a gente diz que o risco, na verdade, ela é premissa básica para compor uma carteira de investimento mais sólida e alinhar o perfil do investidor. Então, sempre alinhado ao teu perfil. Se você tem um perfil que é moderado, geralmente ele preza muito pela questão da segurança, né? Então, quando o perfil moderado escuta essa palavra risco, ele já fica meio que com medo, né? Fala em ações, acha que é perder dinheiro. Ah, eu vou perder dinheiro, eu vou perder amanhã, eu vou perder dinheiro, e fica naquela ânsia, naquele desespero, né? E acaba que descontrolando e vendendo aquele ativo e perde mesmo o dinheiro todo, porque não soube trabalhar com o seu emocional, certo? Então, risco, anota aí, risco é o quê? É a margem que você está expondo a perder uma margem. Isso quer dizer que risco é total? Tem investimento de risco total, existe. Já já vou explicar, certo? Liquidez. O que seria liquidez? Liquidez nada mais é do que a forma da qual aquele teu investimento, aquele teu ativo, ele te retorna rapidamente, né? Ou seja, a liquidez de um investimento, ele representa a velocidade na qual o investidor pode resgatar o valor investido em determinado produto e transformar em dinheiro disponível para qualquer momento. Como assim liquidez? Vou dar um exemplo. Eu falei na nossa segunda aula, mas vou relembrar aqui para vocês entenderem bem o conceito. Liquidez. Quando você investe, digamos que R$ 100.000, você comprou uma casa, viu um local, viu uma casa que custa R$ 100.000 e que você viu a possibilidade de alugar para gerar uma renda para ti e que aquele local tem um alto potencial de valorização, né? Geralmente a gente compra uma casa para valorizar e depois vender ela. Só que tem um porém, você pode até comprar, tem as despesas, tá? Você aluga, tem o risco, né, do calote da pessoa que está alugando, mas vamos desconsiderar
esses calotes, certo? Vamos supor que foi um inquilino que paga em dia, contrato tudo direitinho, tudo ok. Agora vem a pergunta. Digamos que se você colocou 100 mil reais hoje, comprou aquela casa, e digamos que amanhã você precisa desses 100 mil. Você comprou hoje, o dinheiro já foi, passou para a pessoa lá, o antigo dono, saiu com o dinheiro. Você consegue resgatar rapidamente esse dinheiro? Você consegue vender essa casa amanhã para resgatar mil? Eu garanto para ti que não. Principalmente imóveis, né? Imóveis você não vende do dia para a noite. Tem imóveis que passam há anos vender. Quer dizer o quê? Professor, é um investimento? Pode até ser um investimento. A compra de um terreno, uma casa, pode até ser. Porém, não tem liquidez. Ela não tem alta liquidez, ela tem baixa liquidez, certo? O que é baixa liquidez? Para o dinheiro retornar para ti rapidamente, demora. Já, por exemplo, a aula de ontem, investir em ações, fundos imobiliários, comprar títulos públicos, ou até mesmo um CDB, né, de um banco pequeno mesmo, vamos supor que o Banco Inter, que tanto eu falei na aula de ontem, né? Se você comprar esses ativos, eles têm alta liquidez? Tem sim, porque você pode vender uma ação, comprou hoje e vender amanhã, qualquer momento você pode vender sem problema nenhum. Se você tem 100 mil reais investido em ações, se quiser resgatar até mais, é lógico que tem um porém. Eu sou 100 mil reais hoje em ações, é o mesmo 100 mil reais amanhã? Não, pode ser menos ou pode ser a mais. Lembra que existe a valorização ou desvalorização daquele ativo para renda variável, certo? Lá no final eu vou citar também por que ocorre essa variação. Na aula de hoje a gente vai ver, já já. Mas eu quero que vocês entendam o que é liquidez, certo? Tranquilo? Pronto, então liquidez nada mais é do que a velocidade a qual aquele dinheiro retorna para ti. Tranquilo? E o terceiro pilar é chamado de rentabilidade, que é o que todo investidor almeja. Qualquer pessoa que faz investimento, em sua sã consciência, ele investe com o objetivo de obter o quê? Rentabilidade. Nós procuramos ações que pagam bons dividendos para que futuramente nós tenhamos uma boa rentabilidade. Nós investimos em fundos imobiliários para todos os meses receber os dividendos e ter uma renda passiva. Nós investimos em títulos públicos para poder aquela grana se valorizar e lá no final, na data de vencimento, se for um prefixado, você resgatar, certo? Então, rentabilidade é o quê? É aquilo que você vai ganhar com aquele valor investido, certo? Então, como você já deve saber, a rentabilidade nada mais é do que o retorno que um determinado investimento oferece ao investidor ao longo de determinado período. Beleza? Então, tá aqui os três pilares que vocês devem saber para qualquer tipo de investimento. Identificar qual é o risco, identificar a liquidez e a rentabilidade. Por que é interessante? Olha só, vou dar um exemplo agora. Digamos, se você comprar um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que é um CDB? Os bancos pequenos ele emite esses contratos, digamos, né, para que a gente compre esses ativos, a gente chama de títulos privados, né, a qual você empresta o dinheiro para as instituições financeiras, como bancos ou corretoras. A corretora usa esse dinheiro para seus fins, empréstimos, financiamentos, e depois ela te devolve acrescido de uma taxa de juros. Eu até falei que a taxa de juros é o CDI, certo? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, de acordo com aquela taxa, você recebe contratada. Tem alguns CDBs que têm liquidez diárias e outros que têm liquidez um pouco mais extensa. Ou seja, se você observar, aquele CDB, né, quem tiver conta aberta aqui em corretora, né, quando você coloca lá o CDBs, renda fixa, você percebe que tem CDB com liquidez diária que dá uma rentabilidade menor do que aquele CDB que tem 2 anos, 4 anos de vencimento. A liquidez, ele geralmente tem o quê? Menor rentabilidade, certo? Ou então, por exemplo, o risco. Investir no CDB tem um fundo garantidor de crédito, tem menor risco. Porém, a rentabilidade de qualquer CDB em relação a uma ação, né, o CDB ele rende muito menos em relação à ação. Por quê?
A ação, devido a ela ter uma alta liquidez e alto risco, ela promete uma alta rentabilidade, você sabendo escolher os tipos de ações certas, ok? Sabendo, lembra que eu falei na aula de ontem, que foi a aula da turma 3, eu mostrei que existem alguns indicadores para que a gente use como ferramentas para que você consiga avaliar aquela ação de forma coerente, certo? Então tá aqui, são os 3 pilares. Ó. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Sempre existe essa correlação entre elas. Por exemplo, as ações têm um risco, fundos imobiliários têm um risco um pouco maior que a renda fixa, promete uma rentabilidade maior, tem alta liquidez também. Se você pegar vamos supor aqui, um título público prefixado, que tem menor risco, né? Tem um fundo garantidor, tem menor risco, porém baixa rentabilidade. Então, existe uma correlação direta entre risco e rentabilidade. Então, para que vocês entendam. Professor, mas essa questão de risco aqui é perder tudo? Lembra que risco você pode interpretar como o quê? Como aquela margem que você acha que está disposto. Isso não quer dizer que risco você vai perder tudo. Se eu pegar aqui ações, eu vou perder. Tem um alto risco, eu posso perder. Você pode perder dinheiro se não souber fazer as coisas coerentes. Aqui no curso Sucesso Financeiro, a gente ensina, a gente mostra, a gente trabalha com o mindset dos alunos, tem aula só direcionada ao mindset, tem livros que a gente deixa disponível para que o aluno leia, ele começa a enriquecer e começa a trabalhar a questão da mentalidade, ele começa a entender que o risco, nós somos sujeitos a riscos 24 horas. Então não existe, existe um investimento que tem menor risco, que tem risco zero. Não, o risco ele está propriamente dito em qualquer setor. Até na nossa vida a gente está sujeito a risco, né? Eu posso estar vivo aqui, de repente cai um meteoro em cima de mim, já era. Acabou. Então nós estamos sujeitos a sofrer risco, certo? O único problema é que o ser humano não consegue controlar essa correlação entre esse risco e essa rentabilidade que existe, principalmente nos mundos dos investimentos, né? Então tá aí o tripé, quais são os pilares, né? Lembra o que é um ativo? É tudo que gera valor, tudo que gera mais dinheiro. Passivo é tudo que gera mais dívida. Pilares: liquidez, rentabilidade e risco. Tranquilo? E o quarto tópico, os tipos de investimento. Agora sim, vamos entrar nos tipos de investimento. Existem 2 tipos de investimento hoje no mercado financeiro. E a gente tem que conhecer bem esses tipos de investimentos para que a gente faça boas escolhas na construção do seu patrimônio rumo à independência financeira. Quais são os tipos? Temos o investimento da renda fixa, existe o da renda variável, e existem algumas taxas que estão atreladas a alguns tipos de investimentos, principalmente renda fixa, né? Atreladas a esse tipo de ativo, certo? Então, vou falar aqui um pouquinho primeiro sobre a renda fixa. Não coloquei aqui sobre a renda fixa, né? Mas vou explicar aqui rápido. Pronto. O que seria a renda fixa? A renda fixa nada mais é do que aquele ativo que você já sabe o quanto vai ganhar no momento do resgate. Um exemplo, título público. Ele é renda fixa? Sim, porque você já sabe o quanto é a tua rentabilidade. Já está dizendo, já está fixo. Existem 2 categorias da renda fixa, chamada o pré-fixado e o pós-fixado. O que seria isso, o pré-fixado? Pré-fixado é que você já sabe o quanto vai ganhar. Por exemplo, título público IPCA 2026, certo? Isso quer dizer o quê? Que em 2026 eu irei resgatar, eu irei receber na minha conta corrente, na minha corretora, aquele valor investido mais a rentabilidade contratada pelo título público. Assim também como o CDB com vencimento de 2 anos. A gente diz que é um CDB pré-fixado. Agora, o que seria um investimento pós-fixado? Pós-fixado, em renda fixa, seria aquele investimento a qual você não sabe o quanto vai ganhar lá na frente. Porque existe uma taxa que está atrelada a ele, a esse tipo de investimento, que ele vai depender da oscilação de mercado. Vou dar um exemplo. Existem 3 tipos de taxas, e já vou explicar. Vou aproveitar logo a ocasião aqui e colocar os 3 tipos de taxas. Tá aqui, ó. Existem 3 tipos de taxa chamada Selic, o IPCA e o CDI, usadas na renda fixa, certo? A gente tem que conhecer bem essas taxas de juros. O que seria a Selic? A Selic, não coloquei aqui, né? A Selic seria a nossa taxa básica da economia.
Essa taxa básica da economia, ela estava em 2% há alguns meses atrás, há 3 meses atrás. O cupom, que é o Comitê Monetário, né, ele aumentou essa taxa, né, aumentou esse valor, hoje está 4,25, se eu não me engano, 4,25 é a taxa Selic. E o que seria a taxa Selic? Seria a nossa taxa básica da economia. A Selic é que faz dizer se os financiamentos ficam mais caros. Por exemplo, quando a taxa estava 2%, se você fosse financiar um imóvel ou financiar um carro, sairia muito mais barato, porque o financiamento está atrelado a algumas taxas, que é justamente a nossa taxa Selic. Então, quando os financiamentos ficam caros, isso quer dizer que a taxa Selic está aumentando. E existe títulos públicos que está atrelado a essa taxa. Então, a cada 3 meses, essa taxa ela tende a aumentar ou diminuir, ocorre oscilações, né? O cupom, que é o nosso comitê monetário, ela é quem faz essa imposição de aumentar ou diminuir. Existe a outra taxa aqui, conhecida como IPCA. Que é isso, IPCA? Mais conhecida como a nossa inflação. Que é essa inflação? A inflação é o que corrói o nosso poder de compra. Quando a nossa inflação está muito alta, a gente não consegue comprar com o nosso salário aquilo que comprava antes. Quer ver um exemplo? Quando você vai no supermercado hoje com R$ 100, você basicamente não compra nada, né? Você sai do supermercado com 2 sacolinhas e fala, eu já gastei R$ 100, não sei como foi que esses R$ 100 foi embora. Agora, por esses mesmos R$ 100, há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, com R$ 100 você conseguia fazer a feira do mês. Era assim. Eu lembro que logo no começo do real, eu era criança ainda, eu lembro que eu ganhei R$ 5 de mesada do meu pai, esse dinheiro não parecia que não ia acabar nunca, né? Os R$ 5 era coisa, tinha muito valor. Por quê? Porque a inflação estava um pouco baixa, né? Estava baixa. Hoje nós estamos com a inflação cerca de 8,36, nessa faixa aí, certo? Então, olha só, existe título que está atrelado ao IPCA, então isso é um pós-fixado, porque a inflação ela está sempre oscilando no mercado. Quando a Selic sobe, a inflação diminui e assim vice-versa. Existe outra taxa também chamada de CDI. O que significa CDI? Anotem aí, ó, Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que está atrelada a entre títulos privados, entre instituições financeiras ou bancos. Eles emprestam dinheiro entre si, a qual existe uma taxa correlacionada a esses empréstimos. Geralmente o CDI ele acompanha a Selic. Então, se a Selic tiver em 4,25, o CDI ele está em 4,1, por aí sempre está nessa margem, né? Quando estava em 2, o CDI estava 1,9, fica muito próximo, certo? Essas são as taxas atreladas para renda fixa, ok? Para renda fixa, a gente usa essas taxas. A gente tem dois tipos de renda fixa, que é o pré-fixado e o pós-fixado. Então é só lembrar, pré-fixado é aquele que você já sabe o quanto vai ganhar. Se você tiver um título Selic, o título Selic ele é um pré-fixado? Não, ele é um pós-fixado, porque está oscilando, né? Um título IPCA+, então a gente chama assim de IPCA+, 2035, 2045, quer dizer o quê? Que existe a taxa IPCA mais acrescida a outra taxazinha de 12 ou 3%. Então é um título que depende também da inflação, né? E o CDI. Então, existem esses pós-fixados e esses pré-fixados. Tem outras que o título pré-fixado que ele já diz 9% ao ano, 10% ao ano. Então, você já sabe o quanto vai ganhar durante aquele período. O IPCA, a gente vê que é o índice de produto, né, do consumidor amplo. Índice de produto consumidor amplo. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Certo? O Selic, Sistema de Liquidação e Custódia. Não existe taxas aí que ela está atrelada aos investimentos de renda fixa, ok? Então, renda fixa é o quê? É aquilo que a gente já sabe o quanto vai ganhar, que a gente chama renda fixa pré-fixada. Existe a renda fixa pós-fixado, que eu não sei quanto eu vou ganhar, mas eu sei que tem uma taxa lá que, se a inflação subir e tiver a inflação atrelada a esse tipo de investimento, eu vou ganhar mais. Outro tipo de investimento,
que é o que vimos na aula de ontem, que vocês entraram ontem, assistiram a aula, né? Acredito que vocês devem ter gostado, é chamado de renda variável. O que seria a renda variável? Como o nome já diz, né? Variável. Não sei quanto vai ganhar. Está ocorrendo oscilações constantemente naquele tipo de ativo que você comprou. Digamos, uma ação, renda variável. Você pode comprar uma ação hoje a 10, amanhã ela chegar a 15, no outro dia cair para 5, assim sucessivamente. Ocorrem oscilações no mercado. Existe alguma taxa lá que está atrelada? Vamos ver. Não existe taxa atrelada, certo? Acho que eu não coloquei aqui. Não existe taxas atreladas à bolsa de valores. O que faz aquele ativo valorizar ou desvalorizar é a oferta e demanda. É como eu falei numa aula, né? Eu usei até o nosso mouse aqui, né? Nossa cobaia aqui, o mouse. Se eu pegar esse mouse aqui, que está custando, eu compro ele por R$ 10, eu posso vender ele no mercado por 30. Se muita gente estiver procurando ele vai ficar mais caro, né? Assim, quanto maior a procura, mais caro esse produto vai ficar. Da mesma forma são as ações. Aconteceu, custava R$ 9, se eu não me engano, há um tempo atrás, né? Ou seja, começaram a ver o Banco Inter como uma excelente empresa com esse ativo, essas ações do Banco Inter. Elas foram se valorizando, né? Se valorizar a tal ponto que hoje está em 90 e poucos, se eu não me engano, 90 e poucos reais, acho 91 a 92. Então entendam, gente, a diferença entre renda fixa. Existe dois tipos de renda fixa. O nome é fixa porque a gente já sabe quanto vai ganhar, mas existem duas categorias de renda fixa. Existe o pré-fixado, que eu já sei quanto vai ganhar, já sei a taxa contratada. Aí eu comprei um título pré-fixado com 9% ao ano. Ok. Aí eu comprei um título Selic. Então ele é um pós-fixado, porque a Selic a cada 3 meses vai mudando. O IPCA, que é a inflação, também muda, tá bom? E a Selic também que muda, né? Porque vai acompanhando você taxa de valores. Existem taxas atreladas a qualquer ativo da Bolsa de Valores, como ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos uma taxa FIC, a taxa básica da economia. Só para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui até o site aqui, ó. Vocês podem até pesquisar no celular, quem tiver no celular, né? Vocês podem instalar ele, é o app Renda Fixa. Então, deixa eu abrir aqui. Pronto. App, vou colocar lá né? Selic, né? Ó, não é a taxa Selic Meta, que é essa aqui, anual. Ó. A nossa taxa Selic Meta está em 4,25. Tá vendo? A nossa Selic, ó. 4,25 ao ano. O IPCA, olha o IPCA. Quanto é que está o IPCA hoje? Ó? 8,35, né? Que é a nossa inflação. Ou seja, está um pouquinho alta, né? Quanto é que está o CDI? Ó? 4,15. Ó, como eu falei para vocês, ó, 4,25 é a nossa Selic e 4,15 é o nosso CDI. Então aqui, ó, você consegue acompanhar, né, e ver, professor, eu peguei um pós-fixado que está atrelado o IPCA mais 2035, né, que é o que eu faço justamente, né? Eu tenho esses ativos de renda fixa, os títulos públicos a longo prazo, tenho para 2035, 2045, né? Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou ganhando mais, né? O IPCA está subindo um pouco mais, como ele é um pós-fixado, então está atrelado lá uma taxazinha. Se você observar, vou entrar aqui no site do Tesouro Direto. Vou colocar aqui o site do Tesouro Direto para mostrar para vocês aqui também, ó. É só vocês colocarem no navegador de vocês, ó, Tesouro Direto, ou vocês podem instalar o aplicativo, tá bom?
Deixa eu só abrir aqui o site aqui. Eu não vou logar, não. A minha conta, não. Vou só logar aqui. Não... Aqui tá pedindo para me logar na minha conta. Eu não vou logar na minha conta, não. Vou só abrir aqui o Tesouro Direto mesmo. Vou abrir aqui. Pronto. Tesouro Direto. Aqui, ó. Site oficial, primeiro. Deixar aqui a tela cheia. Já vai abrir aqui o site. Pronto. Estou agora dentro do site do Tesouro Direto. Tá vendo? Ó? Aqui tem todas as informações. Vocês podem até simular. Ó. Ah, eu tenho 20 mil reais. Quanto que renderia na poupança no Tesouro de IPCA? Tá vendo? Ó? Com 20 mil reais, deixando durante 20 anos, a poupança ia transformar esses 20 mil reais em 48 mil. Olha aí, ó. Enquanto o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA mais ó, 2045, se transformaria em 70 mil, né? É interessante. Então, professor, mas onde é que eu vejo os investimentos aqui? Eu queria fazer uma simulação, entender melhor como é que a gente coloca na renda fixa. Eu vou entrar aqui, ó, simulador. Tá vendo aqui em cima? Em simulador, vou clicar. Pronto. Ele aqui pergunta, ó. Olá, quer descobrir o investimento ideal para você? Nosso orientador financeiro te ajudará a encontrar os títulos mais adequados para você atingir seu objetivo. Mas não vou, eu já sei qual é o meu título, certo? Mas vocês podem vir aqui em começar, ele vai explicar todos os títulos, bem bonitinho. Eu vou só entrar aqui para mostrar para vocês uma simulação direta. Então vamos escolher aqui, ó, já estou dentro do simulador, tá vendo? Ó? Já estou dentro do simulador, tá aqui os títulos, ó. Todos os títulos que são negociados hoje no nosso mercado financeiro, tá aí, ó. O tesouro pré-fixado, tá vendo? Ó? Professor, tá aqui o nome, ó, pré-fixado, então quer dizer que ele é uma renda fixa pré-fixada. Eu já sei quanto eu vou ganhar, quantos por cento eu vou ganhar ao ano? 8,37% ao ano. Quanto é que custa para comprar um pré-fixado para 2024, né? Eu deixar lá durante 2 anos, né? 3 anos, né? 2 anos e meio por aí, ó. No dia, você, você simplesmente compra por R$ 31,57. Olha aí, gente, baratíssimo, né? Ó. Imagina só, R$ 31,57, você basicamente deixou o teu dinheiro lá rendendo por 8,37. Isso aqui é o valor mínimo. Isso aqui é o valor mínimo, que é o 0,1%, né? Isso aqui é o valor máximo, se você quiser todos os meses comprar, os 789,49 centavos, né? Quando é que eu vou resgatar? No dia 1/7/2024. Ó, outro prefixado aqui também, ó. E ele ainda explica, se você clicar aqui na interrogação, ele diz, ó, esse é um título que vence no dia 1/6/2026, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de médio prazo, títulos prefixados, no momento da compra você já sabe, olha aí, ó, exatamente quanto irá receber, por isso que chama de prefixado. Então, tá aí, você pode fuçar aqui o site do Tesouro Direto e entender passo a passo como é que funciona, né? E eu tenho aqui, ó, o Tesouro Selic, que é um pós-fixado, né? Se a Selic subir, mais eu vou ganhar. Existe os IPCA+, essa aqui são de longo prazo, né? Ó, 2035, eu gosto muito de 2035, 2045 é o que eu tenho, né? Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vou simular aqui, ó. E custa apenas R$ 40, gente, por mês. R$ 40,63, se eu não me engano. Então, vamos supor, vou fazer uma simulação aqui, ó. Quanto eu quero resgatar, pronto. Vamos supor que uma pessoa comece inicialmente aqui com R$ 10.000, vou botar aqui com 10 mil. Se vocês não quiserem colocar nada, vocês botam em zero. Vamos botar assim com R$ 10.000. E todos os meses essa pessoa coloca, digamos que R$ 100 nesse Tesouro IPCA mais 2045. Quanto é que renderia, gente, lá no dia 15/5/2045, né? Então, vou fazer aqui a simulação, ó. O site ele já faz automaticamente, tá vendo? Vocês não precisam fazer cálculo nenhum. Olha aqui o gráfico. O gráfico ele mostra aqui, ó, o quanto estaria rendendo esse título, a poupança, um CDB, uma LCI, que são tipos de investimento em renda fixa, tá bom? Então, olha só, o que importa é aqui do lado. Ó. O valor bruto, olha o quanto, gente. Eu investi R$ 38.500. Sabe quanto se transformou esses R$ 38.500 no ano de 2045? R$ 128.954,06. Descontando o imposto de renda, que é 15%, e a taxa da B3, que é 0,25%, nós teríamos um valor líquido de R$ 109.631,06.
R$ 1.000,72. Então, olha só, gente, simplesmente com R$ 10.000 colocado hoje, você deixando até 2045, todo mês 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, você estaria lá em 2045 com R$ 100.000, R$ 631,72. Ou seja, é um investimento de categoria de renda fixa, certo? Então, Taíra até mostra aqui ó, quanto é que renderia na poupança. Na poupança ia se transformar em 79 mil. Olha a diferença, né? Então, tá aí, gente. Um simulador, vocês podem simular, vocês podem abrir conta aqui no Tesouro Direto. Eu aconselho vocês nem abrir no Tesouro Direto. Abram uma conta numa corretora, que é uma dica de uma corretora boa para quem está começando. Banco Inter. Abre o Banco Inter, faz o termo de custódia, né? O que é o termo de custódia? É para você aceitar o Banco Inter como tua corretora, aí você coloca, fica como banco e corretora, que é muito fantástico, eu gosto mais do Banco Inter, uso o Banco Inter hoje basicamente para tudo, para mim, tudo, 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 faço portabilidade tudo para o Banco Inter. Então, é um banco maravilhoso, eu gosto. Todos os nossos alunos de sucesso financeiro, a gente começa com o Banco Inter. Mas eu tenho outras corretoras, como a XP, uma parte do meu patrimônio fica na XP, eu tenho na Modal, né? Eu tenho na Modal, eu tenho na Rico, tenho corretora também, tenho conta na Rico, então eu gosto de diversificar. Mas o Banco Inter é o meu xodó, o que eu gosto mais, pela praticidade, certo? Então tá aí a dica para que vocês possam usar aqui o site e fuçar para entender bem como é que funciona os títulos públicos, certo? Então tá aí, ó. São dois tipos de renda fixa, só voltando. São dois tipos de investimentos, renda fixa e renda variável. A renda fixa está atrelado a três taxas, Selic, IPCA e o CDI. Renda variável, não tem taxa atrelado ao teu retorno. O que você vai obter da renda variável é a valorização, os dividendos, os proventos que você irá receber todos os meses, né? Lembra que é investimento a longo prazo, né? Renda variável, que tem um risco um pouco maior, porém uma rentabilidade mais alta. Renda fixa tem um risco menor, porém a rentabilidade mais baixa. Então lembra que existe essa correlação entre o tripé, né? E sem contar também na liquidez, né? A renda fixa aqui também tem uma liquidez muito boa, né? Você consegue vender um título público amanhã. Se você tivesse R$ 100.000 em título público, você venderia, amanhã já estava na tua conta, né, tranquilamente. Diferente de uma casa, se você comprar uma casa por R$ 100.000, você quer vender no dia seguinte, você não vende a casa, né? Então tá aí, gente. Então, esses são as três fases para você começar a investir com um propósito. Lembra que investimento ele tem que estar atrelado aos teus sonhos. A gente nunca faz investimento com o objetivo, eu vou ter muito dinheiro. Não, tem que ter um propósito. Tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, tem que ter algo que te estimule a fazer investimento de forma sábia, de forma mais segura. Por exemplo, o meu perfil é buy and hold, eu tenho um perfil, digamos que um pouco moderado e arrojado. Eu faço investimento a longo prazo. Por quê? Qual a minha meta? Eu quero, quando eu tiver lá para os meus 45 anos, ou até menos, eu vou estar trabalhando, eu espero que eu esteja trabalhando ainda como professor, mas eu quero receber futuramente um complemento na minha aposentadoria como professor. Imagina só, eu tiver aposentado como professor no meu teto máximo, que é 5.000 e pouco por mês, e eu estiver recebendo de proventos durante essa longa jornada de investimento, eu estivesse recebendo mais R$ 10.000. Imagina só eu com 45 anos, recebendo todos os meses R$ 10.000, mais os 5.000 da minha aposentadoria, ou seja, eu estaria tranquilamente confortável, né? Eu poderia fazer escolhas na hora que eu queira, eu poderia. Não vou estar tão velho, né? Eu não vou estar tão velho, até porque hoje pessoas com 60 anos estão na ativa, né? Tranquilamente. Então, esses são os pilares. E agora o princípio de investidor. Nessa parte de princípio do investidor, é interessante que você tenha esse princípio, porque o objetivo de investimento ele pode ser listado em termos mais específicos. Como é que eu gosto de listar quando as pessoas me procuram para consultoria? Vou mostrar aqui como é que é feito. Olha só, deixa a minha câmera bem aqui do ladinho. Pronto. Então, eu geralmente, quando uma pessoa me procura para fazer investimento, eu faço algumas perguntas. Quais são as perguntas, né? As perguntas fundamentais para você quando vai fazer investimento. Qual o melhor investimento para você?
Ah, professor, eu prezo um pouco a minha segurança, porém eu quero também um pouco de uma rentabilidade, mas eu acho interessante a renda fixa, porque ainda na renda variável eu tenho que estudar mais um pouco, então tranquilo. Então vamos começar na renda fixa. O interessante é que comece, não deixe para depois. Não adianta ter uma semana dessa de conteúdos, de bastante assuntos interessantes. Chegou na sexta-feira que terminou o nosso evento, vai continuar o sábado, domingo, a segunda da mesma forma, a mesma pessoa não mudou. Então tem que haver essa mudança, certo? Colocar em prática tudo que foi visto. A segunda pergunta é qual é o objetivo e, aliás, qual o objetivo para a quantia que está sendo aplicada? Como eu falei, o propósito, né? É você saber, ó, eu estou investindo esse dinheiro para a compra de uma casa, então já tem uma meta, já tem um propósito. Para a troca de um carro novo, estou investindo aqui para em 2 anos eu comprar esse carro novo. Para fazer uma viagem, eu queria muito fazer uma viagem, conhecer aqui o Walt Disney, sou louco para conhecer o Walt Disney, mas tem um custo de vida e fica só sonhando lá, né, passeando com Mickey e tal. Se planeja, faz um planejamento, faz uma carteira de investimento que seja de, sei lá, médio prazo, de 2 a 3 anos, para você fazer essa viagem com tudo, translado, deslocamento, tudo que você vai custear lá, você pode fazer e você vai fazer essa sua viagem tranquilamente. Você vai curtir e vai voltar sem dívida, porque foi tudo planejado, certo? Então, saber qual é o objetivo que você está aplicando é interessante. A terceira, aqui é por quanto tempo a quantia poderá permanecer aplicada. Então é interessante você saber o prazo, como eu falei, né? Eu tenho uma viagem, eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos. Então, saber o período, para que você faça os investimentos constantemente durante esse período e você, na data marcada, venha resgatar esse dinheiro, certo? E a quarta pergunta é qual o seu perfil de risco? Sempre faço essa pergunta. Algumas das pessoas que me procuram, professor, eu quero fazer os investimentos, eu quero ter muito retorno, tal. De você, qual é o seu perfil de investimento? Eu não sei qual o perfil, então vamos explicar aqui. Existem 3 perfis para o investidor. O primeiro perfil é conhecido como conservador, é aquele que privilegia a segurança. Ele prioriza a segurança na vida dele. Tem que ter segurança. A segurança é fundamental. Lembra que quando tem muita segurança, baixo risco, baixa rentabilidade, tá bom? Então é uma pessoa que ele quer diminuir o máximo o seu risco, o seu risco de perda. O moderado ele procura o equilíbrio. Ele preza a segurança, mas também ele coloca na balança a rentabilidade. Ele está disposto a correr certo risco para que o seu dinheiro rinda um pouco mais do que as aplicações mais seguras. E o arrojado é aquele camarada que tem sangue nos olhos, né? Ele simplesmente está focado na rentabilidade. Ele é capaz de correr grandes riscos para que seu investimento renda o máximo possível. Então, é aquele camarada que tem basicamente toda a sua carteira investida em ações, em ETFs, commodities, dólar, euro, são aqueles investidores mais arrojados, né? Investidores sofisticados, né? Um exemplo bem prático aqui que eu posso falar para vocês é que eu sempre participo, às vezes, de algumas reuniões da XP, né? Para alguns, já 7 anos que eu tenho essa minha conta, boa parte do meu patrimônio fica lá na XP. E eu fui convidado para uma reunião que estava tendo de investidores qualificados, né? O investidor qualificado, gente, é aquele que já tem 1 milhão. Aí ele participa dessas reuniões da XP. Eu não tenho esse 1 milhão, tá bom? Vou deixar bem claro aqui que eu não tenho esse 1 milhão, ainda não cheguei. Mas eu tive a oportunidade de participar dessas reuniões e eu comecei a perceber assim o quanto essas pessoas que têm esse dinheiro disponível, 3 milhões de reais para fazer um investimento bem arrojado, uma carteira com 60 milhões. Então, são pessoas assim que eles entendem o mercado e estão dispostos mesmo, né? Aquele investidor arrojado que passou 30 anos da vida dele para construir aquele patrimônio, ele já quer ampliar mais porque ele quer garantir um patrimônio para o filho, para a esposa, para a família.